Olá pessoal, vamos começar então a nossa aula 4. Nessa aula 4 a gente vai falar do teorema do completamento de espaços métricos. Esse teorema diz em linhas muito gerais, pessoal, de modo muito básico, que dado um espaço métrico qualquer, se ele não for completo, a gente consegue colocar esse espaço métrico dentro de um espaço um pouquinho maior, que é completo, tá bom? Esse um pouquinho maior quer dizer que o espaço original ele é denso no espaço novo, completo que a gente constrói. Tá? Então, de certa forma, a gente engorda o espaço incompleto para um espaço completo, adicionando, assim, entre aspas, o menor número de elementos possíveis. Tá bom? Isso aqui, na verdade, é uma generalização da construção dos reais a partir dos racionais. Né? Então, a gente troca todas as coisas que forem específicas de racionais e reais para um espaço métrico, né, x qualquer, com a sua distância d. Né? E aí a gente adapta a demonstração, mas as ideias são as mesmas. Tá? A gente vai pegar sequências de Cauchy e classes de equivalência dessas sequências. Pronto, para quem não sabe o que estou falando, eu vou apresentar do zero, não tem problema algum. Okay? Vamos então começar aqui, pessoal, e só para tornar o enunciado do teorema mais completo possível, né? O completo não de espaço completo, né? Mas o teorema está com o enunciado completo. A gente tem que falar um pouquinho rapidinho de isometrias. Tá? Então, se eu tiver, né, x e y aí, espaços métricos, tá? Espaços métricos, tá? Uma função t, né, de x em y, isso aqui é uma definição, tá? É uma isometria, é chamada de uma isometria, né? Então, mesma métrica, isometria, né? Se para todo x e y, para todo, botar assim, para todo x1, x2 pertencente a x, né? A distância entre as imagens, né, de x1 e x2, né, é igual à distância entre o x1 e o x2. Tá? Então, pontos estão à mesma distância das suas respectivas imagens. Evidentemente que aqui o x1 e o x2 eu calculo usando a métrica de x, que eu vou chamar de dx, e nas imagens eu calculo a métrica, né, a distância, função de distância em y. Tá bom? Então, estou falando que pontos e as suas imagens mantêm as mesmas distâncias, né, para quaisquer pares de pontos. Tá bom? Consequência imediata é que isometria implica que é injetiva. Tá? Isometrias são injetoras. Bom, por quê, né? Para detectar quando no espaço métrico, quando dois pontos são o mesmo, isso aqui vem dizer que a distância entre eles é zero. Tá? Então a distância entre as imagens vai ser zero, sem somente se a distância entre os pontos vai ser zero. Então isso garante a injetividade de qualquer isometria. Okay? Evidentemente que uma isometria ela pode ser, ela não precisa ser bijetora. Tá? A sobrejetividade não é garantida. Eu simplesmente posso colocar, por exemplo, posso incluir os reais no plano euclidiano, no R2, do jeito normal, né? Incluo numa reta horizontal ali os reais. E é evidente que isso é uma isometria, essa inclusão é uma isometria, mas ela não vai ser bijetora. Tá? Então a sobrejetividade não é garantida. Então o x1, o x e o y, né? X e y, espaços métricos, eles são ditos isométricos. São isométricos, né? Se existe uma t entre x e y, que é uma isometria bijetora. Bom? E nesse caso, imediato dessa condição aqui de ser isometria, que a inversa também vai ser uma isometria. Tá? Então a ideia é que isometria, espaços isométricos são, assim, de certa forma, para tudo que interessa para a gente, né, calcular distâncias, eles são equivalentes. Tá? Eles são indistinguíveis um do outro, a menos pela nomeação diferente dos seus elementos. Okay? Então isso aí é uma isometria, e a gente precisa dessa linguagem aqui para enunciar o nosso teorema, o jeito que a gente quer. Né? Então qual que é o teorema? Teorema. Então a gente começa com um x, um espaço métrico qualquer. Então seja x, d aí no espaço métrico. Tá? Então existe, né? Existe assim, x barra, um espaço métrico x barra, x chapéu, d chapéu, né? Tal que, né? Bom, vamos colocar assim, né? Que se inclui, né? De certa forma. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa. Existe
né? Uma isometria né? Que vai desse x, né, no meu espaço original, num certo w, que vai ser simplesmente a imagem dessa função t, tá? Tal que o fecho de w é o x chapéu. Tá? Então, veja, o x chapéu ele é basicamente o fecho de x, essencialmente, né? Então o x ele não vai ser completo, o x chapéu vai ser completo, e a única eu vou colocar assim só um pouquinho mais de elementos, de modo que o fecho, né, uma coisa isométrica, né, ao x aqui, o fecho dela seja esse x chapéu, tá bom? Então essa aqui vai ser bijetora, tá bom? Mas a bijetividade é meio trivial, porque simplesmente vou escolher o w para ser a imagem, né, dessa função do modo como ela for construída, né? Então, além desse w, né, ele ser denso em x, né, de certa forma, então uma cópia isométrica do x é densa no x chapéu, o x chapéu é completo. Tá? E além do x chapéu ser completo, ele é único, né, de certa forma. Então, o x chapéu, vou botar assim, ele é único a menos de isometria. No sentido que se tiver um outro espaço, digamos, que em vez de fosse x chapéu é x til, que tem essas duas propriedades também, ele também é completo, ele é o fecho de uma cópia isométrica do x, então esses x til e o x chapéu, eles vão ter que ser isométricos. Tá legal? Então esse é o nosso teorema, que eu completo um espaço métrico x para um espaço métrico x chapéu com a métrica que eu vou definir também, que aqui é o d chapéu. Tá legal? Vamos começar a construção, então, de quem que é esse x, né? Primeiro eu vou definir quem que é o x e depois a gente prova todas as propriedades que a gente quer. Vamos lá. Demonstração, quer dizer, demonstração e construção do x, né? Do x chapéu. Então, primeiro, vamos definir quem é o x chapéu, tá bom? Então vai ser assim. Vamos pegar duas sequências, xn, tá? E x'N, sequências em x. Tá? Eu pego duas sequências. E eu vou definir uma relação de equivalência entre elas. A gente vai definir que a xn é equivalente a x'N, sem somente c, tá? Sem somente c, o limite da distância entre esses pontos for zero. Ok? Então, quando n tende a infinito, isso é zero. Tá? Então, sequências, são sequências de Cauchy. Não é sequências quaisquer. É sequências de Cauchy. Tá? Então, qual que é a intuição por trás disso? Eu sei que nesse x, no meu espaço original x, sequências de Cauchy não são necessariamente convergentes. Tá? Essa relação de equivalência aqui está dizendo assim, eu tenho duas sequências de Cauchy, que se a distância aqui entre elas é zero, digamos entre aspas que a sequência xn e a x'N, elas estão querendo convergir para a mesma coisa. O problema é que esta mesma coisa para a qual elas querem convergir não necessariamente é um elemento de x, aquele limite em x não existe. Tá? Então eu vou forçar a partir dessa relação de equivalência a construção de um espaço no qual o ponto para o qual elas querem convergir, digamos assim, está lá. Né? Não no x, mas no seu completamento que a gente chama de x chapéu. Ok? Muito bem. Então, vou botar assim, né? Eu vou definir, eu vou usar aqui a notação, né? O x é um chapéu, ele vai ser o conjunto das classes de equivalência, de acordo com essa relação aqui, né? Das classes de equivalência, né? Das sequências de Cauchy de x. Ih, meu Deus do céu, eu não sei escrever Cauchy. Cauchy de x. Tá? Então, as classes de equivalência, de acordo com essa relação aqui, vai formar exatamente o x chapéu. Tá? E eu vou denotar os elementos do x chapéu com letrinhas minúsculas e chapeuzinho também. Essa vai ser a nossa notação clássica aqui. Evidentemente que eu tenho que dizer, né? Qual sequência de Cauchy que pertence a qual classe de equivalência aqui. Em geral, a gente vai usar a mesma letra, né? Então, eu vou denotar como x chapéu, em geral, uma classe de equivalência de uma sequência do tipo xn, né? Só para a gente não se confundir, vamos tentar manter a mesma letra, tá bom? Então é o seguinte, se o xn, por exemplo, é uma
um elemento da classe de equivalência do x chapéu e o yn é um elemento da classe de equivalência y chapéu, eu vou definir minha distância, né? Eu vejo que eu quero construir esse x chapéu não só como um conjunto, mas como um espaço métrico. Então eu vou definir minha distância no x chapéu, eu vou definir ela como d chapéu, tá? Então a distância entre o x chapéu e o y chapéu, para a gente vai ser o limite, tá, das distâncias entre os pontos dos seus representantes xn e yn. Tá? É evidente que isso aqui é um desejo, né? Isso aqui é o desejo de definir uma distância d chapéu com esta propriedade através dessa igualdade aqui. E eu tenho que mostrar o seguinte, né? Quais são as coisas que ficam em aberto aqui. O limite existe. Limite existe, né? Esse limite aqui poderia não existir. Segunda coisa, para estar bem definido aqui no x chapéu, né? Ele independe das escolhas dos representantes, porque eu estou escolhendo um representante para cada classe, né? Então ele independe dos representantes, tá? Se as respostas para essas duas primeiras perguntas forem afirmativas, aí eu posso fazer a terceira pergunta. Esse d chapéu é uma métrica? É uma função de distância válida que torna o x chapéu um espaço métrico? Né? Então temos essas três perguntas aqui para a gente começar a nossa brincadeira, né? Para a gente ter o nosso candidato ao espaço completo x chapéu aqui, tá joia? Então vamos lá, vamos tentar pegar essas coisas aí uma por uma para a gente esclarecer, tá? Então a primeira é que o limite existe, tá? Que o limite existe. Vamos só lembrar qual que é o limite em questão aqui, né? Eu estou definindo d chapéu entre o x chapéu e y chapéu como o limite das distâncias entre, né, os elementos das classes dos representantes da classe de equivalência do x chapéu e do y chapéu, ok? Então note o seguinte, qual que é o nosso desenho aqui, né? Eu tenho de um lado esta sequência de Cauchy, que é o xn. Então aqui eu pegar dois elementos, o xn e o xm, e do lado aqui eu tenho o yn e o ym, tá? Para certos índices quaisquer aqui, xn e yn, tá bom? Então eu vou fazer aquela estimativa básica usando a desigualdade triangular da distância entre o xn e o yn. Então eu vou fazer aqui o caminho intermediário, né? Então como é que fica aqui a consequência da desigualdade triangular? A distância entre o xn e o yn não ultrapassa esse caminho mais comprido aqui, né? Distância de xn e xm, né? Mais distância de xm e ym mais distância de ym, tá? Então vou passar aqui essa distância entre o xm e o ym para lá, botar um módulo aqui, porque tanto faz, né? Então, módulo dessa distância aqui, xn, yn e xm, ym, ela não ultrapassa isso aqui, essa soma, xn, xm mais ym, ym, tá bom? Mas lembre-se que o xn e o ym são sequências de Cauchy no meu espaço métrico x, né? Então, assim, eu consigo fazer com que essas coisas aqui, essas duas distâncias somadas, quando n e o m são suficientemente grandes, eu consigo tornar esse pedaço aqui menor do que qualquer epsilon, tá bom? Desde que o n e o m sejam suficientemente grandes. Então, isso mostra que essa distância aqui, entre esse enésimo termo das distâncias e o mésimo termo das distâncias, fica pequena, tá? Menor do que qualquer epsilon se o n e o m forem suficientemente grandes. Só que essas distâncias aqui, né, ficarem pequenas, quer dizer que esta sequência de distâncias em R é uma sequência de Cauchy. Só que o R é completo. Então, esta sequência aqui converge. Tá bom? Né? Porque o R, eu estou usando o fato do que o R é completo, naquela distância tradicional. Tá? Então, esse limite aqui existe, porque esta sequência é convergente. Tá? Então, a existência do limite está garantida. Tá bom? Bom, segundo passo, esta distância. Ó, pessoal, esse teorema do completamento, assim, não tem nada difícil nele. São um monte de passozinhos, um depois do outro, a gente vai fazendo com paciência e esse teorema ele desmorona nas nossas mãos, tá? Não tem nenhuma ideia genial, não. Agora, eu vou mostrar que esse limite aqui independe dos representantes específicos xn e yn que eu peguei para as classes do x chapéu e do y chapéu. Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos supor que eu tenho, né, o limite independe dos representantes das classes, né?
os representantes. Tá? Então vamos pegar aqui duas sequências em x, a xn equivalente a uma x' n e a yn equivalente a uma y' n. Lembrando que a relação de equivalência aqui quer dizer que a distância entre dois pontos aqui de mesmo índice, né, vai para zero, tá? Em x, ok? Bom, usando o mesmo argumento aí que a gente fez, né, tem distância de dois pontos aqui e vai para cá, vai para cá, vai para cá, o que a gente conclui? Que a distância entre o xn e yn, distância entre o xn e yn, né, menos a distância entre o xn' e o yn', né? Então aqui eu tenho, por exemplo, xn, x'n, yn, y'nh, né? Eu estou usando de novo a estimativa que vem da desigualdade triangular. Isso aqui não ultrapassa, né? Não pode ser maior do que a distância entre xn, x'nh mais a distância entre yn e y'nh, tá? E de novo, essas duas coisas aqui estão indo para zero, tá? Quando n vai para infinito, porque essa é a definição da relação de equivalência, né? Das minhas classes, das minhas sequências de Cauchy aqui. Então, essa diferença aqui está indo para zero. Então, quer dizer que essa distância dos xn's, y'n's e dos x'y'n estão indo para o mesmo número. Tá? Então, o limite independe dos representantes escolhidos aí das minhas classes das sequências de Cauchy. Tá joia? Bom, primeiro, então essa aí é para mostrar que aquela função, né? Então esta função aqui, a gente mostrou aqui essa d chapéu, que é calculada como o limite da distância nos representantes, um par de representantes qualquer. Esta função está bem definida. Agora resta ver que isso aqui é uma métrica, né? Então essa seria a segunda questão. Tá? Então vamos lá, vamos ver se ela é de fato uma métrica. Veja, o limite das distâncias aqui ele é sempre maior ou igual a zero, tá? Porque o d de xn e yn é maior ou igual a zero. Então o limite é maior ou igual a zero, então pelo menos eu não estou calculando uma distância aqui que seja negativa, até aí ok. Tá? Então vamos ver quando que essa distância, né, entre dois pontos aqui, ela é igual a zero. Tá? Então essa distância aqui é igual a zero, isso quer dizer, veja, pela própria definição, isso aqui quer dizer exatamente que o xn, por definição, é equivalente ao yn. Essa é a definição da relação de equivalência, quando esse limite aqui vai para zero, esse limite aqui é zero, essa distância aqui vai para zero. Tá? Então isso aqui, mas isso aqui quer dizer exatamente que o x chapéu é igual a y chapéu. Tá? Então a distância só dá zero se os pontos são iguais. Então essa é a primeira condição de ser métrica. Né? A segunda condição é essa aqui. Né? Mas a gente não precisa fazer nada. Essa simetria aqui está ok também. Né? E como sempre, né, o que resta para a gente verificar é a desigualdade triangular. Tá? Mas a desigualdade triangular, nesse caso, também não tem nenhuma dificuldade para a gente, pessoal, porque veja o seguinte, eu tenho, se eu pegar a sequência de Cauchy xn, yn e zn, eu sei que a distância do xn até o yn ela é menor ou igual à distância, por exemplo, do xn e zn, botando um ponto intermediário aqui, né? Mais a distância do zn até o yn. Tá? Então, pegando xn, yn e zn, sequências de Cauchy em x. Tá? Então agora eu pego isso aqui e faço n tender a infinito, eu estou exatamente calculando, eu pego o limite dos dois lados, a desigualdade permanece aqui, então eu vou ter que, vai aparecer agora os d chapéus aqui, e eu vou ter a desigualdade triangular para o d chapéu, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, nesse caso, a desigualdade triangular não oferece nenhuma resistência. Então, ó, está construído, né? Então o que a gente tem nesse momento é a construção desse espaço métrico aqui, né? X chapéu e D chapéu, tá? Que agora nós vamos verificar que contém, né, dentro dele uma cópia isométrica do X e que essa cópia isométrica do X é densa do X chapéu. Joia? Então, vamos lá, agora continuando, né? Então, o segundo passo aqui, eu vou colocar agora, eu vou definir essa função t que pega o X e vai num certo W aqui, né, contido no X chapéu, de modo que o W seja denso, X chapéu, e que o T seja uma isometria. Tá? Muito bem, então eu faço assim, eu tenho um elementozinho de X aqui, e quem eu vou mandar, né,
nele aqui, eu tenho que mandar numa sequência, alguma classe, alguma sequência de Cauchy, tá? Então, veja, qual que é o nosso espírito? Eu estou pegando as sequências de Cauchy em X, porque, dado uma sequência de Cauchy, no espaço completo, eu quero calcular o limite dela, tá? Então, num elemento do X-chapéu, quando eu pegar uma classe e um representante ali dentro, que é uma sequência de Cauchy, esse elemento de X-chapéu, que é dado por essa classe, ele representa essencialmente o ponto para o qual aquela sequência de Cauchy que está no seu representante quer convergir. Tá? Então, se eu quero colocar o x aqui dentro do x-chapéu, eu preciso ver assim, bom, como é que eu construo uma sequência de Cauchy que quer convergir para esse xzinho? Tem uma escolha óbvia, que é pegar a sequência constante. Tá bom? Então, eu pego uma sequência constante aqui em x, né? Então, o primeiro termo é x, o segundo termo é x, o terceiro termo é x, e assim por diante, e eu vou pegar a classe, né? Eu vou mandar na classe de equivalência, né, desta sequência aqui, que eu vou chamar de x-chapeuzinho. Tá bom? Então, essa T ela é definida como manda na sequência constante, igual aquele ponto, e pega a classe de equivalência. Joia? Então, note que a distância entre um certo... x1 é mal, porque parece que é o valor de uma sequência, né? Vamos botar assim, de um Azinho e Bzinho, né, entre duas classes de equivalência aqui, veja, é o limite da distância, né, entre os representantes, entre os termos da sequência. Então, isso aqui, por definição, vai ser o próprio D de AB. Tá? Vai ser um limite, mas no caso eu posso cortar o limite porque as sequências de questão vão ser constantes. Tá? Então, essa T aqui, ela de fato é uma isometria. Ok? Ótimo. Então, eu defini essa função aqui, eu já tenho um candidato à imagem de x dentro do x-chapéu. Resta ver que essa imagem, né, de x aqui dentro, que eu estou chamando de W, ela é densa de x-chapéu. Tá? Então, agora vem a segunda questão, né? Provar que o fecho do W realmente é o x-chapéu. Tá bom? Então, é padrão. Né? Eu vou pegar aqui, né? Então, vou pegar um elementozinho aqui, xzinho chapéu no xão chapéu. Tá? E eu vou pegar, claro, né? Tem uma classe de equivalência, eu vou pegar um representante dela. Tá? Então, apesar de ter escrito assim, né, com uma sequência constante, essa xn aqui que pertence ao x-chapéu não necessariamente é constante. Tá bom? Não vamos nos afligir por causa disso. Né? Então, tem uma sequência de Cauchy nessa classe de equivalência aqui do x-chapéu. Tá? Essa notação aqui serve só para os elementos do x-chapéu que já estão, digamos assim, no W. Né? Esse x-chapéu aqui não necessariamente pertence ao W. Tá bom? Então, tem só uma sequência de Cauchy, que é o representante dessa classe de equivalência. Não necessariamente constante. Tá bom? Como esse xn é uma sequência de Cauchy, dado um epsilonzinho maior do que zero, eu sei que a distância entre o xn e um xmzinho fica pequena, né? Fica menor do que esse epsilon. Então, eu vou botar assim, vou fixar um dos termos, existe um nzão, tal que a distância, né, entre o xnzinho e o xnzão, ela é menor do que epsilon, para todo nzinho maior do que o nzão. Tá? Em vez de variar os dois índices, eu vou fixar o nzão aqui e variar só o nzinho. Legal? Por que é isso? Eu vou manter esse cara constante aqui, porque aí eu vou definir um xn, né, que é a sequência constante nesse xn chapéu, que é a sequência constante nesse xn. Tá? Porque agora isso aqui é um elemento, né, eu vou pegar a classe de equivalência, né? Isso aqui agora é um elemento do W. Tá bom? Então, e evidentemente que a distância chapéu aqui, né, desse x chapéu e desse xn chapéu é o que? É o limite das distâncias, né, entre o xnzão e o xnzinho, né? O nzinho está variando, mas o xnzão é sempre o mesmo. Como quando n é grande, essa distância é menor do que epsilon, esse limite aqui ele não vai ultrapassar epsilon. Tá? Esse menor igual aqui não tem consequência nenhuma. Eu acabei de mostrar, né? Acabei dado um epsilon qualquer, achei um carinha aqui, né, que está uma distância de x chapéu menor ou igual a epsilon. Isso é suficiente para dizer que esse fecho, né, do W aqui é o x chapéu todo. Tá bom? Se vocês forem muito assim, né, formais, você pega aqui essa distância, em vez de ser menor do que epsilon, você pega, por exemplo, menor do que epsilon sobre 2, porque aqui quando fica menor ou igual a epsilon sobre 2, ainda é menor do que epsilon. Mas isso aí é perfumaria, você tá, não precisa disso aí não. Esse menor ou igual a epsilon é suficiente para a gente obter o que a gente quer.
Muito bem. Então está construído esse X chapéu, né? Que ele é o fecho de uma coisa que é isométrica, né? O W ele é isométrico a X. Tá? Então, entre aspas, assim, né? A gente enfiou o X, né? Incluiu esse X dentro do X chapéu de forma denso, tá? E o que a gente quer mostrar agora, que é a parte principal, é que esse aqui é completo. Eu completei, tá? Então eu tenho que mostrar que toda a sequência de Cauchy no X chapéu é uma sequência convergente, tá? Isso não é tão difícil quanto parece, não. Então vamos lá. Agora, nossa próxima afirmação. X chapéu é completo. Tá bom? Então, claro, eu vou pegar uma sequência de Cauchy aqui. Então, seja a xnzinho chapéu de Cauchy. A sequência de Cauchy no X chapéu. Tá bom? Bom, muito bem. Eu vou mostrar que ela converge. Então, a primeira coisa, pessoal, é ter um candidato a quem vai ser o limite desta sequência de Cauchy em X chapéu, tá bom? Então a estratégia vai ser assim, vou fazer mais ou menos um desenho aqui, ó. Qual que é a estratégia? Tem aqui o X chapéu e esta sequência X1 chapéu, X2 chapéu. Então lembre-se que cada um desses caras aqui é uma classe de equivalência de uma sequência de Cauchy lá no X. Tá bom? Então tem um negócio aqui, eu tenho essa sequência. Então aqui é o Xzinho N chapéu. Tá legal? Bom, eu vou usar o fato de que essa parte é importante, né? Aquele W que a gente achou, né, que é isométrico ao X, ele é denso no X chapéu. Essa é a parte importante, tá bom? Porque assim, o que é o negócio? Eu vou aproximar os elementos do X chapéu por elementos de W. Mas W é essencialmente X, então eu vou aproximar os elementos do X chapéu por elementos de X, tá? Olhando para esses elementos de X, eu vou ter que fazer aquela pergunta, para onde será que eles estão querendo convergir? E aí eu formalizo para o meu alvo de convergência aqui desta sequência no X chapéu, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou tomar para cada um dos elementos dessa sequência um cara que eu vou chamar de Z1, tá? Um Z1 chapéu. Z2 chapéu, Zn chapéu, tá? De modo que cada um desses Z1, Z2, todos esses aqui pertencem a W. Okay? E que eles aproximem o termo correspondente da sequência xzinho chapéu. Tá? Então aproxime no termo seguinte, quando ele cresce, essa distância aqui vai para zero. Tá legal? Então a gente pode tomar, por exemplo, né, que a distância chapéu aqui entre o Znzinho chapéu e o Xnzinho chapéu é menor do que 1 sobre N, por exemplo. Tá bom? Então eu vou aproximando esses elementos aqui, né, do X chapéu genérico por elementos que estão em W. Esses caras aqui todos em W. Então W, lembra, o W é o X, entre aspas, né? Então é sobre esses caras aqui eu tenho um controle maior. Tá bom? Muito bem, qual que é a vantagem agora de eu trabalhar com esses elementos aqui? Esses elementos de W estão na imagem de T. Então eu vou pegar a imagem inversa desses chapéus, tá? Vão estar aqui em X. Essas imagens inversas eu vou chamar respectivamente de Z1, Z2 até Zn. Tá legal? Então seja aqui o Zi, a imagem inversa pela T, né? Do Zi chapéu. Ok? Então isso existe, né? Porque esses elementos de W são exatamente os elementos que estão na imagem do T. Ok? Muito bem. Então observe o seguinte. Esta sequência aqui, né, não é difícil ver o seguinte. Vamos fazer uma estimativa rápida aqui, usando de novo aquele tipo de quadrilátero aqui, usando a distância, né, a desigualdade que vem da desigualdade triangular. Um quadrilátero desse tipo, trocando 2 por um índice genérico M aqui, a gente consegue construir o seguinte, a distância chapéu, né, entre um certo Zn chapéu e um Zm chapéu, né? Então observe aqui, né? Vou botar aqui separado, né? Tem o Zn chapéu, Zm chapéu, aqui tem o Xn chapéu e o Xm chapéu, tá? Então esta distância aqui é menor ou igual a esta soma dessas distâncias aqui.
Esta aqui não ultrapassa 1 sobre n, esta aqui não ultrapassa 1 sobre m, e esta aqui, né, como o xn chapéu, ela é uma sequência de Cauchy, essa aqui também é pequena, tipo, é menor do que um certo epsilon. Tá? Então essa distância entre os z chapéus, ela é menor do que isso aqui. Mas esse epsilon, então você fixa um epsilon qualquer e para n e m suficientemente grandes, isso aqui fica menor do que isso tudo, tá bom? Só que isso aqui fica arbitrariamente pequeno quando n e m crescem, então isso quer dizer o seguinte, esta sequência aqui, dos z chapéus, é uma sequência de Cauchy. Evidentemente que essa sequência de Cauchy está aqui mora no x chapéu, tá bom? Mas quando essa tem uma isometria, o fato da sequência z chapéu ser de Cauchy significa que essa sequência dos z's aqui também é a sequência de Cauchy. Tá? Então é isso aqui. Então é esta sequência dos zi's aqui, né? Zi é uma sequência de Cauchy em x. Essa aqui é a sequência de Cauchy em x chapéu. X chapéu. Eu gosto de falar x chapéu. Tá bom? Como essa zi's aqui é uma sequência de Cauchy em x, a classe de equivalência dela é o elemento do x chapéu. Tá? Então aqui a classe de equivalência dela eu vou chamar de z chapéu. Z chapéu é um elemento do x chapéu que é simplesmente a classe de equivalência dessas zi's. Tá? Então eu tenho aqui uma z chapéu. Esta z chapéu é o cara para o qual a gente vai mostrar que a sequência do x chapéu está convergindo aqui no x chapéu. Tá bom? E a conta aqui é a seguinte. Né? Então, eu tenho aqui, né? O z chapéu é a classe equivalente dessa zi. Então, vamos lá. Faltou um pouquinho de espaço aqui. Vou fazer aqui desse lado direito aqui. Arrasta a lousa aqui. Tá bom? Então, a distância distância chapéu, né? Entre o xn chapéu e o z chapéu, que esse aqui é o meu alvo, eu quero mostrar que esse aqui é o limite da sequência dos xn chapéus, né? Ela não ultrapassa, né, a distância entre, primeiro, então tá cá, distância entre o xn chapéu e o zn chapéu, tá? Mais a distância chapéu do zn chapéu, z chapéu. Tá aqui eu estou usando só a desigualdade triangular. Aqui, né? Aqui. Tudo bem? Essa distância, então, é entre o dxn, né? Chapéu e o zn chapéu, a gente sabe que não ultrapassa 1 sobre n. Então, de fato, é extremamente menor, né? Menor. Menor do que 1 sobre n. E essa aqui é uma distância, né? Que, veja, ó, direto, né? Isso aqui, veja, pessoal, eu tenho aqui os zns e o z, que é a classe de equivalência dos zi's. Tá bom? Então, isso aqui, no fundo, vai ficar o limite da distância dos zns e dos zm's. N's e m's. Tá bom? Que isso aqui fica menor do que um certo epsilon. Porque a sequência dos z's ali no x é uma sequência de Cauchy. Tá bom? Então, isto aqui está indo para zero também. Então, esse xn chapéu aqui está convergindo para o z chapéu. Tá joia? Bom, finalmente, né, nesse minúsculo espaço que sobrou aqui, a unicidade. A unicidade do x chapéu. Tá? A unicidade é menos de isometria, né? Então a ideia básica é a seguinte. Vamos supor aqui que eu tenho o x chapéu e dentro aqui tem uma imagem densa nele aqui, que é o x, isométrica x. Vamos supor que eu tenho um outro x-tio aqui, que também é completo, né? Então, x chapéu a gente construiu completo. Vamos supor que tem um outro cara x-tio completo aqui, que tem uma imagem, tem um cara dentro dele aqui, denso, que também é isométrico ao x. Tá? Então, tem um x denso aqui, dentro de cada um. Tá legal? Então, e tem uma isometria aqui, vou chamar de T, que é uma isometria entre esses subconjuntos do x chapéu e do x-tio, que é uma isometria, né, entre o x, entre as cópias isométricas de x. Aqui tem uma isometria aqui entre esses caras densos, tá legal? Pega dois pontos agora do x chapéu, tá? Eu quero estender essa isometria entre o x chapéu e o x-tio. Então olha só, como esses pontos, como eu tenho um x denso aqui dentro, tem uma sequência de elementos de x que converge para esse ponto e uma sequência de elementos de x que converge para esse ponto. Tá legal?
Vou olhar como cada um desses pontos aqui está em X, que é o cara denso, esta sequência tem uma imagem correspondente aqui. As duas sequências têm imagens correspondentes. Tá? De modo que dois pontos quaisquer aqui desta sequência são mandados a dois pontos aqui que estão à mesma distância, porque essa tem uma isometria nesses subespaços densos. Tá? Muito bem, então como essa tem uma isometria, essa sequência aqui que é convergente e portanto é de Cauchy, esta imagem aqui dela também vai ser uma sequência de Cauchy. E aqui vou ter a imagem dessa daqui, essa aqui também vai ser uma sequência de Cauchy. Como o x-til também é completo, então essas duas sequências de Cauchy convergem. Tá? Agora, facilmente eu declaro que este ponto vem parar por uma certa isometria, que eu quero mostrar que a isometria é aqui, e este ponto vem parar aqui. Eu estou estendendo esta isometria T para pontos fora desse denso X. Tá? Como essa tem uma isometria nesse denso X, esta distância aqui vai ser preservada aqui. Tá? Então eu vou estender essa isometria do X-chapéu todo para o X-til todo. Tá legal? Evidente que eu fiz um desenho aqui, não fiz nenhuma conta. Se vocês quiserem, vocês formalizam isso aqui que eu falei. Mas a unicidade do X-chapéu, ela é fácil sabendo que o X que está lá dentro é denso. Tá? Porque você usa essa densidade para estender facilmente essa isometria. Tudo bem? Usando que cada ponto do X-chapéu e do X-til pode ser tomados como limites da sequência desses caras densos. Né? Nesses caras densos. Ok, moçada? Então, este é o teorema do completamento. Tá? Do qual nós vamos usar muito mais, eu acho, o enunciado do que a demonstração. Mas a demonstração a gente tem que ver em algum momento da vida. Tá certo, moçada? Então, é isso aí. Essa aula só quis dizer respeito a esse teorema. Até a próxima, então.